Então, tudo por uma conquista. Cada atleta, cada delegação, cada país, tenho certeza, antes da Olimpíada, num ciclo de 4 anos ou até mais, de um ciclo maior, de mais anos, né? Vem se preparando para as conquistas que foram alcançadas agora com a Olimpíada Rio 2016. Né? Eu coloquei aqui algumas conquistas do Brasil, as mais recentes, né? O futebol, uma conquista que o futebol brasileiro ainda não tinha, e hoje à tarde aqui o vôlei, né? Masculino, que também realizou a sua conquista da medalha de ouro. Então, muitos atletas se empenharam, se dedicaram, se esforçaram, né, para que pudessem realizar aquelas conquistas que almejavam junto à sua ação, à sua dedicação. Mas eu quero ler, irmãos, antes de observarmos algumas coisas mais, o texto bíblico da carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 9. Então é preciso que você abra aí a sua Bíblia, para você acompanhar a leitura que eu passo a fazer desse texto, porque Paulo fala de conquistas, Paulo fala do empenho, do esforço, até mesmo do sacrifício, que ele entende ser necessário fazer em busca de se alcançar uma conquista maior, receber de Deus um prêmio, uma coroa não corruptível, mas uma coroa, um prêmio incorruptível, que o ladrão não pode roubar, que o tempo, que a história não pode apagar, que nem mesmo a morte pode tirar de nós, a coroa que nos é dada pelo Senhor em consideração, em recompensa, pelo trabalho que possamos realizar em favor do seu reino. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, eu quero começar a leitura no verso 16, e a leitura que eu passo a fazer vai até o verso 27. Peço a sua atenção, quero que você acompanhe aí, na sua Bíblia, essa leitura da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 16 a 17, ele está falando da preciosidade do anúncio do Evangelho, e do quão importante é nos esforçarmos para que este Evangelho seja pregado, comunicado com eficácia a todas as pessoas. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como que se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só levará o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha
eu mesmo a ser desqualificado. Esse é um texto precioso do apóstolo Paulo, que demonstra para nós o seu empenho, a sua disposição, o seu esforço e até o seu sacrifício, fazendo de tudo, como ele mesmo nos informa aqui, com o propósito de ganhar pelo Evangelho, na vivência do Evangelho, na pregação do Evangelho, a alguns para o reino de Deus, pela graça de Deus que em Cristo Jesus sempre se manifesta também. Irmãos, eu quero avaliar algumas questões com os irmãos, primeiro sobre as possíveis conquistas na vida, e aí vem algumas fotos aqui que vão nos ajudar nas conquistas recentes, né, nas Olimpíadas Rio 2016. Né? Michael Phelps, o maior de todos os medalhistas, 28 medalhas alcançou agora nessa conquista aí, ou nas suas conquistas, junto às Olimpíadas do Rio 16, né? Tivemos aí as meninas, aqui, da vela, aqui o lutador de boxe, aqui os medalhistas de vôlei de praia, né? Vôlei de praia. Há sempre, irmãos, algumas coisas que temos que considerar sobre as conquistas. Envolve a vida do atleta, mas envolve, eu sei, a sua vida também. Nunca vai existir conquistas sem trabalho, sem esforço. Cada um desses atletas, você também que tem alcançado as suas conquistas pessoais, tem sido exigido de você esforço. Né? Ninguém consegue sair bem numa prova, sair bem no trabalho, ninguém consegue conduzir bem a sua casa, alcançar um bom resultado no plantio, no semear da semente no campo. Ninguém, pessoa nenhuma, consegue bom êxito, consegue sucessão ou projeção profissional abençoadora sem trabalho. Todos esses atletas tiveram muito trabalho. E o trabalho exige esforço, exige empenho, exige superação, para você alcançar as suas conquistas, como cada um desses atletas que puderam alcançar as suas conquistas aí, você tem que se esforçar também. Eu sei que não tem sido fácil para você, não tem caído do céu, não é algo que você simplesmente pede e de repente vem, não é algo que você espera, cruza os braços e surge na sua frente e te dá aí a graça, a possibilidade de alcançar, sem esforço, sem empenho, sem trabalho, sem dedicação, às vezes sem muito sacrifício. Todas as conquistas exigem. Você não conhece a história de todos os atletas, mas as Olimpíadas nos deu a possibilidade de conhecer a história de alguns deles. E surpreendentemente nós vamos ver que são pessoas que tiveram dificuldades no treinamento, no apoio, enfrentaram alguma contusão, tiveram que passar às vezes por cirurgias, perderam às vezes os seus apoios nas pessoas que apoiam com a ação financeira, tiveram dificuldades. Alguns atletas aí, o próprio pai, né, a questão de atleta brasileiro, o próprio pai fez os equipamentos para ele continuar a poder treinar. Então, enquanto o atleta não chega nessa situação de conquista, o esforço, o empenho ainda é muito maior. Nós não sabemos a história de todos, daquilo que eles passaram nos bastidores, fora dos holofotes, que agora existem, porque já conquistaram. Então nós não sabemos às vezes o sofrimento, mas sabemos que há contusões, que há dores, que há tratamentos, né? Que há o momento de não desistir apesar das circunstâncias, de não parar, de não abandonar, de não deixar de treinar apesar das dores. Então as conquistas, irmãos, nas questões da vida, elas nunca vão ser fáceis. Elas sempre vão exigir de nós um algo a mais. Uma perseverança, uma persistência. Superar os obstáculos. Uma continuidade apesar das dificuldades. É preciso ter perseverança, é preciso ter determinação, saber o que quer, saber onde se vai chegar,
saber o que precisa fazer para chegar lá, os caminhos, as ações. E se você tem desejado algumas conquistas na sua casa, ou no seu trabalho, ou nas suas finanças, ou nas suas questões de saúde, ou mesmo na sua ação, né, como pai ou como mãe, como irmão ou irmã, como filho, você deve ter em mente essa certeza. Não vai ser fácil para você, porque não é fácil para ninguém. Nada vai cair do céu. Vem em razão da bênção de Deus através do trabalho, do esforço, do empenho de cada vida. Vem no cuidado que Deus dá, na porta que Ele abre, mas em razão de você fazer a sua parte, para que Deus possa então ajudá-lo naquilo que você precisa, naquilo que você espera da parte de Deus. E é preciso que todos nós entendamos essas coisas também. O caminho da conquista é o empenho, é a dedicação. Mas eu quero, irmãos, lembrar o esforço pelo Evangelho, pelo reino de Deus. Porque o apóstolo Paulo está nos lembrando, está alertando a nossa vida, de que pode ser que não adiante eu ganhar o mundo inteiro, eu conquistar tudo aquilo que eu quero, que eu desejei, que eu almejei, que eu esperava alcançar, se eu não receber ou alcançar o prêmio maior, que sempre vai vir da parte daquele que é o maior de todos os galardoadores, que é Deus. Deus quem recompensa, Deus quem dá o prêmio, Deus quem oferece a coroa de vitória, a coroa incorruptível, que a traça não corrói, que o ladrão não rouba, que você não perde, não perderá jamais, em razão do seu empenho, do seu esforço, do seu trabalho, da sua conquista em favor do Evangelho. O apóstolo Paulo tinha família, o apóstolo Paulo tinha sonhos também, tinha projetos, tinha uma vida que ele pensava sobre ela, e de repente ele viu no reino de Deus o maior e o mais precioso dos projetos para a vida de um ser humano. Ele viu no Evangelho, na pregação do Evangelho, na comunicação do Evangelho, a mais preciosa ação para que ele pudesse envolver o seu coração, a sua vida. E o apóstolo Paulo então escreve esse texto aos irmãos em Corinto, para alertá-los, para incentivá-los, para motivá-los, nesse propósito das conquistas em favor do reino de Deus. Porque o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem por causa da sua alma? Ou que bem mais precioso o ser humano pode alcançar do que a eternidade? Que conquista maior o ser humano pode obter do que saber que ele vai vencer a morte? Viver a vida de gozo, de paz, sem sofrimento, sem influências do pecado, sem consequências do pecado, vivendo na presença de Deus, na glória de Deus, no gozo do reino dos céus, para todo sempre. Sem tristeza, sem dor, sem luto, sem ranger de dentes. Não há cargo que eu possa ocupar aqui nessa terra que tenha maior valor do que o do cidadão dos céus. Não há, irmãos, algo tão precioso ou volumes de recursos financeiros que eu possa juntar aqui que de fato pague ou compre para mim uma entrada nos céus. A salvação que Cristo dá gratuitamente, na graça de Deus que se manifesta no Calvário. Por mais bem relacionado que eu possa viver, por melhores que sejam os meus amigos, por mais bem acolhido e amado que eu seja na minha casa, pelo meu cônjuge, pelas minhas filhas, por irmãos e irmãs, em nada se compara com o amor de Deus que já se demonstrou por nós na cruz do Calvário. Aquele amor que foi capaz de dar a vida,
aquele amor que foi capaz de nos resgatar nos nossos erros, nas nossas falhas, na nossa infidelidade, mas uma mão que se estende para nós, que nos acolhe, que nos abraça, que nos perdoa, que nos sustenta nos seus braços e que nos dá a possibilidade de entrar, de herdar as preciosidades de um reino eterno. De um reino de gozo, de um reino de paz, de um reino de vitória, porque não há reino mais vitorioso do que o reino dos céus. É o reino onde o rei é rei dos reis, é senhor dos senhores. O apóstolo Paulo tem tudo isso na sua mente, na sua cabeça, traz isso muito firme nas suas convicções pessoais. O reino de Deus é precioso, é o melhor projeto de vida que o ser humano pode se envolver. E tudo que você puder fazer para conquistar em favor do reino de Deus e do evangelho, você vai estar fazendo para conquistar algo que é precioso, que é de grande valor. Que em nada se compara às nossas conquistas pessoais. Da medalha de ouro, da boa afirmação profissional, do reconhecimento dos amigos ou dos familiares, dos títulos que nós conquistamos com os estudos, com a carreira que desenvolvemos na nossa vida profissional, social. Algo muito maior, muito mais profundo, muito mais abençoador do que qualquer título, do que qualquer conquista humana. O apóstolo Paulo traz no coração dele essas convicções. Por isso o texto que nós lemos, irmãos, ele faz afirmações tão preciosas. Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar. Mas eu faço de tudo para que, através da minha vida, outras pessoas cheguem ao conhecimento dessa graça que o evangelho manifesta. E eu me empenho de maneira que faço da minha vida, da minha história, da minha dedicação, escravo para a pregação do evangelho. Esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, diz o apóstolo Paulo, para que o evangelho seja pregado com fidelidade às pessoas, pelas minhas palavras, pelo meu testemunho, pelo meu exemplo, pela maneira como vivo, pela maneira como apresento e represento o nome de Cristo junto às pessoas, na história dos meus dias, na história da minha vida. É o empenho em favor do reino de Deus, num esforço que o apóstolo Paulo manifesta aqui na carta aos Coríntios, de que ele faz em favor da causa de Cristo. Faço de tudo para com todos. De escravo para com escravo, de livre para com livre, de judeu para com judeu, de gentio para com gentio, no propósito de alguma forma levar a alguns o conhecimento da graça salvadora de Cristo Jesus. Para que não somente eu, mas também os meus ouvintes, para que não somente eu, mas que pessoas à minha volta possam viver e conquistar a maior de todas as conquistas, o de se tornar um cidadão dos céus, de receber das mãos de Deus um galardão, uma coroa de vitória, que lhe concede vida eterna, que lhe concede perdão de pecados, que faz com que possamos nos apresentar ao trono de Deus, glorificar o seu nome, servir ao Senhor com a nossa vida agora e vida eterna por toda a eternidade, para todo sempre. Há esforço, há empenho, a determinação, a perseverança, algumas vezes açoitados, outras vezes apedrejado, em alguns momentos expulso da cidade, em outros enfrentando naufrágios. Em algumas cidades sendo bem acolhidas, ou bem acolhido, em outras cidades vendo as portas da cidade se fechar. Em algumas igrejas, em alguns movimentos até que ele mesmo foi plantando junto à fé cristã, respeitado, em outros, desprezado. Mas diz o apóstolo Paulo de que nenhuma desses desafios, nenhuma dessas lutas,
nenhuma das suas ameaças, ou das muitas ameaças que sofreu, ou os açoites que viveu, ou os naufrágios que passou, ou as perseguições, ou as cadeias, pois esteve preso por causa do Evangelho, morreu em cadeias por causa do nome de Cristo. Nada disso foi capaz de fazer o apóstolo Paulo desistir da maior e da mais preciosa conquista, uma coroa de glória incorruptível, que ele almejava receber e recebeu das mãos do próprio Deus, pelo seu empenho em favor da causa do Evangelho, pregando e vivendo o genuíno Evangelho da fé em Cristo Jesus. Irmãos, há uma questão que eu gostaria de perguntar, que é sobre o nosso esforço missionário. Porque eu sei que você tem se esforçado para as suas conquistas pessoais. Eu sei que você tem enfrentado obstáculos e os tem vencido. Eu sei que às vezes a situação para você não tem sido muito fácil, mas mesmo assim você não tem desistido. Eu sei que as tempestades vêm, as lutas, mas você segue em frente, você confia no Senhor, você recebe dos seus cuidados e você vai adiante. E Deus tem abençoado a sua vida, e você tem recebido do Senhor cuidados e tem obtido sucesso na família, no trabalho. Espero que sim. E ainda há outras coisas que você gostaria de conquistar, e todo ser humano tem que ter sempre objetivos, alvos, desejos de continuar conquistando, que Deus ainda vai te ajudar a alcançar. Mas a pergunta que eu faço ao meu coração, é o coração e a vida dos irmãos também, irmãs, será que existe em nós esse mesmo esforço, esse mesmo empenho, esse mesmo foco, esse mesmo interesse, essa mesma disposição para se sacrificar, para enfrentar a dor, para superar a expectativa, para expressar a nossa determinação em favor da causa do Evangelho, da pregação do Evangelho, do crescimento da fé, do espalhar da semente da graça de Deus, da salvação em Cristo, no coração das pessoas à nossa volta? Será que nós poderíamos dizer, como Paulo, eu tenho feito de tudo para com todos, no propósito de que de alguma forma as pessoas ao meu lado possam ser alcançadas na graça bendita da salvação no Senhor Jesus? E não tenham só a possibilidade de viver as suas conquistas pessoais, mas perder a conquista preciosa da eternidade? Será que tem existido em mim a preocupação com aqueles que já alcançaram tantas coisas neste mundo, mas ainda não alcançaram nada lá nos céus? Que já construíram tantas coisas, edificações tão luxuosas, títulos tão importantes aqui, mas que quando olhamos para os céus, não há nem mesmo lá nada para que eles possam dizer, isso foi conquistado, isso foi alcançado. Porque o que nos vale os títulos, as conquistas terrenas, diante da morte? Isso tudo fica aí. Isso tudo passa. Isso tudo se acaba. Às vezes a fama fica por um tempo, o nome fica registrado na história, para que alguns conheçam e se lembrem, outros nem vão se lembrar. A maioria daqui a um tempo nem vai saber mais o que você fez, o que você conquistou. Nem os da sua casa, nem a sua descendência. Às vezes não vão saber nem o seu nome. Você sabe o nome do seu tataravô? Ou da sua tataravó? Poucos aqui sabem. Mas eles tiveram as suas conquistas, eles tiveram conquistas importantes para a sua vida, para a sua história, para a história da sua família. E às vezes nós conhecemos algumas histórias. Em alguns momentos nós não sabemos nem mais os seus nomes. Então, olhando para a vida de Paulo, para a preocupação de Paulo em alcançar aquilo que de fato não se perde, em fazer, em construir aquilo que nos acompanha na eternidade, porque as nossas obras em favor do reino de Deus, elas não cessam quando nós morremos, elas nos acompanham, diz a Bíblia, para a eternidade, para o porvir. Elas vão ser observadas por Deus, elas vão ser avaliadas por Deus, e daí Deus vai trazer para nós um galardão, uma recompensa, uma coroa de glória, incorruptível. Não é uma medalha de ouro que pode ser roubada,
que pode ser tirado de nós, que alguém conquista agora e daqui a 4 anos já vai ser conquistada por outro, e você já vai começar a ficar esquecido, e essa sua medalha já vai começar a perder o valor. O apóstolo Paulo está dizendo do empenho que ele faz em busca de uma coroa incorruptível. E ele diz algo muito interessante, que ele fala assim: lembre-se bem, todos correm no estádio, mas só um leva o prêmio. Muitos não conseguem alcançar. Muitos não conseguem cumprir a carreira como era esperado. Muitos não conseguem dar o melhor. Muitos não conseguem se apresentar como vencedores. Por isso que ele se esforçava. Por isso que ele se preparava o melhor que podia. Por isso que ele não se dava por vencido em meio aos obstáculos. Por isso que as prisões não podiam prender o seu testemunho, nem as suas palavras. Ele escrevia as igrejas, e mesmo na prisão ele falava ali aos carcereiros e aos outros presos, e ele ia testemunhando da fé em Cristo Jesus. Nós ouvimos aqui, domingo passado, o pastor José Dilson, que passou aquele período de 150 dias preso no Senegal, por causa do seu trabalho missionário. E nós ouvimos dele mesmo que ele, diante de Deus, naquele momento difícil, resolveu então fazer daquele momento difícil, duro, de prisão, um momento de oportunidade para se pregar e para se viver o Evangelho. A história do pastor José Dilson nos lembra muito uma outra história bíblica, que é a história de José, que esteve também preso, que fez do cárcere uma oportunidade para expressar sua confiança em Deus, seu serviço ao Deus de Israel. Nós podemos ver os resultados que Deus trouxe à vida de pessoas, resultados que ainda estão lá se multiplicando, frutos que ainda estão surgindo pelo testemunho, pelo ensino, pela palavra que aquele irmão, no seu esforço, no seu sacrifício, pôde dar em favor do Evangelho de Cristo. E nós aqui, irmãos, às vezes com muitas facilidades, com muitas possibilidades, com a liberdade de culto, com a liberdade de expressão, com a facilidade de bater na porta de alguém, de levar o conhecimento do Evangelho para aqueles que não conhecem o Senhor, às vezes não temos nos esforçado tanto, não temos nos empenhado tanto, não temos tido tanta determinação para fazer com que, fazendo de tudo para com todos, possamos levar a alguns o conhecimento da fé. Essa necessidade e a preciosidade de fazermos isso, irmãos, se vê muito na declaração que esse jovem atleta olímpico da ginástica fez, porque ele acho que é já campeão olímpico. O Shimura. E uma das frases, tema do seu empenho em busca das conquistas, é essa: não acredito em Deus, acredito no treinamento. Só que é algo muito triste que ele ainda não percebeu, que o apóstolo Paulo sabia, que você sabe, que eu sei. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. É que o treinamento pode levá-lo à medalha de ouro, mas só Deus pode levá-lo aos céus. O treinamento deu a ele a medalha de ouro, mas a conquista da medalha de ouro e todo o treinamento que ele se empenhou, que ele fez, jamais vai dar-lhe os céus. E ele ainda não sabe disso. E ele ainda não sabe disso.
Por isso que o apóstolo Paulo olhava para as pessoas, observava a confiança, a credibilidade das pessoas, o empenho das pessoas em busca de uma coroa corruptível e dizia: estão correndo atrás do vento, estão se esforçando por valores menores, estão se esquecendo daquilo que é mais precioso, estão se sacrificando, estão passando por dor, estão passando por sofrimento, estão indo além dos obstáculos, estão enfrentando e expressando até superação. Mas ainda não conseguiram enxergar a conquista maior, o bem maior, a graça maior, que está no serviço prestado ao reino de Deus. Só, irmãos, que pessoas como essa se empenham muito mais do que nós para fazer conquistas que ficam por aqui. E nós que cooperamos com o reino de Deus como um privilégio, para ajudar pessoas a fazerem conquistas eternas, temos nos empenhado muito pouco. Gastamos muito pouco as solas do nosso sapato. E por qualquer obstáculo, às vezes já desistimos. E por qualquer problema, e por qualquer dificuldade, às vezes já preferimos optar por um outro evento, por uma outra ação, por um outro propósito, por um outro caminho. Se começar a ficar difícil demais, se começar a exigir demais de mim, do meu tempo, dos meus projetos, ou que eu tenha que abrir mão de alguma coisa que eu goste, aí mesmo que eu já desisto deste caminho, eu vou procurar uma coisa mais fácil para fazer, uma coisa que me atenda melhor. E ao observar esse texto, eu observo quão distante eu estou do apóstolo Paulo. Quão distante a igreja brasileira, às vezes, está do apóstolo Paulo. Diante das facilidades que tem e diante dos resultados que alcança. Quão distantes, irmãos, às vezes nós estamos do nosso compromisso missionário, que nos foi dado como ordem e determinação do próprio Jesus: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Algumas pessoas têm aprendido com a gente coisa que Cristo nunca ensinou. E às vezes nós ensinamos algumas coisas que o Senhor até condena. Mas o apóstolo Paulo está nos desafiando a nos esforçar, fazer de tudo para com todos, para que discípulos sejam feitos, para que o ensino de Cristo seja levado até as pessoas, para que esses discípulos cresçam, se fortaleçam e possam ser agentes de Deus para transformar vidas, para falar, indicar o caminho da transformação e para levar pessoas às conquistas mais preciosas, ou à conquista mais preciosa que uma pessoa pode herdar, que é os céus, a vida eterna, que o nosso Deus oferece gratuitamente. Mas muitos não acreditam. Preferem confiar em si mesmos. Preferem se envolver com as suas próprias conquistas pessoais. Por isso, irmão, o apóstolo Paulo é aquele que vem até nós, né, para despertar o nosso coração. Por isso que a igreja está envolvida numa ação missionária, para tentar despertar as pessoas, para perceber a importância do outro, o valor que tem para o Senhor uma pessoa, uma vida, uma alma. Que o quanto você pode fazer diferença na vida de uma pessoa, quando ela não só realizar na sua vida as conquistas nesse mundo, mas sair daqui desse mundo sabendo, convicto de que houve uma conquista maior nos céus. Porque o Senhor Jesus disse: eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu esteja, estejais vós também, porque todo aquele que crê no meu nome tem a vida eterna. E todas essas ações, irmãos, e todo esse trabalho que a igreja está fazendo, é justamente para trazer ao nosso coração, como o apóstolo Paulo traz aqui, o alerta, o despertar, de que é preciso que você faça mais, que eu faça mais. E essa preocupação vem, não é na vida dele apenas por causa das outras pessoas, mas até por causa dele mesmo.
Verso 27 vai dizer: mas eu esmurro o meu corpo, eu reduzo o meu corpo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo está dizendo: daqui a pouco Deus vai me pedir conta de todas as coisas. Do que eu fiz, do que eu não fiz. Do que eu poderia fazer. Do que eu imaginei que poderia fazer. Jamais eu gostaria de ser desqualificado pelo Senhor, porque eu não me esforcei, porque eu não me empenhei, porque eu não fiz nada para com ninguém, no propósito de ganhar nenhum. É a questão, irmãos, da reflexão sobre o nosso esforço missionário. Sobre o quão facilmente nós entregamos os pontos, nós desistimos daquele a quem Cristo amou muito, a ponto de dar a sua vida por ele no Calvário. Como deu sua vida por nós. O quanto nós nos envolvemos com o projeto deste mundo, e quanto nós nos desgastamos e sacrificamos, e nos empenhamos, e expressamos determinação, e passamos por cima dos obstáculos, nas questões que envolvem as nossas conquistas pessoais. Mas o quão pouco esforço nós podemos fazer e fazemos em favor do reino de Deus, da causa de Cristo. E quanto pequenas coisas, pequenos obstáculos se tornam para nós pedir demais. Pessoas como essas, irmãos, atletas, bons atletas, precisam caminhar, se esforçar em busca de conquistas maiores, ou da conquista maior da salvação e da fé. E o apóstolo Paulo, no seu tempo, ajudou muitas pessoas a perceberem isso. Porque o apóstolo Paulo entendeu que o treinamento que leva a uma medalha jamais vai levar aos céus. Mas a graça de Deus, que em Cristo se manifesta, quando é conhecida, quando é acolhida pelos corações, traz a conquista da eternidade, do vencer a morte, da vida sem fim. Todas essas coisas aqui vão passar. Todas as conquistas, todos os títulos. A maioria delas vai cair no esquecimento. Mas aquilo que nós alcançamos, em razão da nossa fé em Jesus, nos acompanha e nos dá vitória para todo sempre. Por toda a eternidade. Por isso, irmãos, eu reservei também esse momento para nós refletirmos nesse texto. Porque muitos correm, mas só um leva o prêmio. E o apóstolo Paulo está empenhado em levar o prêmio maior da soberana vocação que Deus lhe concedeu em Cristo Jesus. E esse nosso irmão já herdou sua coroa de glória. Ele já marcou história, ele já deu o seu exemplo, ele já correu bem a sua carreira e nós agora é quem corremos. Ele, quem sabe, nos observa. Ele, quem sabe, é quem torce por nós. Ele, quem sabe, é aquele que espera ver em nós aquilo que houve nele mesmo. Fazemos como ele fez. Porque ele não fez em razão de quem ele era ou de quem ele foi. Mas ele fez na convicção de saber quem era o seu mestre Jesus. Ele não fez por ele fez pelo reino. Ele fez em razão da fé. Ele fez porque ele quis ser igual a Cristo. Ele viu em Cristo cumprida a vontade de Deus. Ele quis que a vontade de Deus prosperasse através da sua vida também. Por isso, irmãos, ele nos desafia a nos esforçar, a sacrificar a nossa vida, os nossos valores, as nossas intenções, a nos empenhar para suprir as necessidades, para transpor os obstáculos, para vencer as crises, mas jamais desistir de pregar o Evangelho, de viver a fé, de apresentar Jesus com os nossos lábios, com a nossa vida. Não há prêmio mais precioso.
Se você conquistar tudo, mas não serviu ao reino de Deus, posso dizer para você que você não conquistou nada. Nada que de fato vale a pena. Nada que te dê um prêmio incorruptível, eterno, glorioso.